Senhor, nós te apresentamos diante de ti, Pai, teu filho, Senhor. Pai, através dele, Pai, que teu Espírito Santo, Pai, usa como vaso e honra em tuas mãos, Senhor. Que venha alimento para a tua igreja, Pai. Senhor, que não venha o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que tua palavra, Pai, venha falando conosco, venha nos alimentando, Pai, e nos ensinando, Pai, a seguir o teu caminho como o Senhor nos ensina, Deus, em nome de Jesus, Pai. Usa teu filho, Pai, conforme teu querer e tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. É isso que eu te peço, Pai, entregue em tuas mãos e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, a igreja diz amém. Graças a Deus. Comum, a própria Bíblia relata sobre isso, né? Era comum que lá em Tiago, né? Que ele era sujeito às mesmas paixões, né? Que nós também somos sujeitos. E para não fugir do tema, irei falar um pouco em relação a respeito sobre este profeta Elias. Uma outra oportunidade, né, se Deus me der, eu vim aqui, estarei trazendo a mensagem de Neemias para vocês. Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade, pela confiança, né? Meu amigo não é de hoje, faz tempo que nós se conhecemos, está ali conosco amanhã, né? Vai estar lá. Eu vou deixar aberto, não vou dar o tema, né? Você fica à vontade, o Deus de direcionar o seu coração para você levar a palavra ali naquele lugar, né? Gostaria até que a sua filha puder mandar uma foto sua, porque eu queria fazer o band. Já tem gente cobrando, cadê o band, cadê o band? Eu quero o retrato, eu quero ver o retrato do pastor. E você não sabe, irmão, mas aqui nesse Pra Morar você é muito querido, viu? E tem um meu irmão Daniel que ele já está cobrando para ele botar nos contatos dele. Aí, a mais tarde eu vou mandar direitinho tudo que você faz, pode fazer para mim, né? Assim, em nome de Jesus, amém? Então, vamos aqui falar um pouco sobre este homem, que a perseguição, fechando esse parênteses aqui para abrir todos nós temos aquele momento de uma das coisas que nós devemos ter certeza no nosso ministério, a nossa chamada, é a certeza de parar. E porque Deus ele não trabalha e não usa, né, com pessoas com coração. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Esconder por causa de apenas uma ameaça vindo de uma mulher, né, por se titular rainha e mandar no reinado de Acabe. Ela ali que determinava, que dava as regras, né? O próprio marido Acabe tinha medo da sua própria esposa. E ela trouxe muitos ensinamentos, né, para dentro do seu governo. Até o desejo que ele tinha de ter uma terra de um servo de Deus que, por tradição, ele não podia vender, porque era a herança dos seus pais. E ele fala para Jezabel, levanta testemunha falso, né, para levantar contra aquele homem, mata aquele homem para poder ficar com a terra. Uma terra que não poderia ser vendida, que era de passar de herança, né, dentro da família, não podia ser vendido para outras pessoas. Infelizmente hoje existe, né, no nosso meio pessoas que envolvem as pessoas e se envolve e não quer estar envolvido só, quer envolver outras pessoas no seu próprio pecado. E lá no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22, Paulo ele nos deixa um alerta, ele dizendo assim: não se precipite em se envolver em assunto alheio. Em outra versão diz assim: não se precipite em se envolver em pecado dos outros, né? Não se precipite, não se envolva em assunto que não é da sua alçada. Aleluia, né? Louvado seja Deus. Mas as pessoas têm essa natureza de se inclinar, né, para querer ver fofoca, amanhecer os dias na rede social, fofocando e vendo fofoca dos outros, se envolvendo em política, né, que é uma faca de dois gumes. E nós já temos nossos problemas para resolver, mas infelizmente as pessoas eles ficam procurando mais lutas, mais fardos pesados, fica cansado. E só que pode se aliviar nós do cansaço físico, mental, é o nosso Deus, quando nós buscamos de todo o coração. Elias, ele buscou de todo o coração
né? Ele honrou o nome de Deus nele, só que ele se sentiu ali achando que ele foi o único a ter ficado vivo. Se você for pegar o capítulo 17, já está ali, né? Começa, o ministério dele foi um dos ministérios mais cultos que existiu na história de Elias. Foi o ministério de Elias, por ele apenas ter chegado diante de Acabe e ter falado a verdade, e que não ia mais nem ter nenhum orvalho ali, que não ia cair água durante 3 anos e meio, não caiu, e a Jezabel, ela ficou irada por isso, e ela mandou soldado para caçar o homem de Deus, e Deus se escondeu. Eu já fiz esse parênteses para abrir para trazer a primeira revelação dessa palavra, que uma coisa é nós se esconder, né, de Deus, outra coisa é Deus se esconder nós. E quando nós se escondemos de Deus, Deus ele vai atrás, ele vai encontrar, ele vai te levantar, ele vai te botar em pé, ele vai te usar, queira você ou não. Se Deus ele escolheu você para fazer a diferença aqui nessa cidade, se prepare, porque Deus ele vai levantar você como um Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus ele vem de nós coragem. Se nós tivermos coragem, né, fé, determinação, não se embaraçar com as pessoas frustrados, pessoas que chegam perto de você para dizer: isso que você está almejando, deseja, é muito grande, isso você não vai conseguir. E aí fica aquela frustração em nós, a gente fica com aquele medo, porque é um dos demônios que mais faz muita gente parar e enterrar o dom e o talento, é o medo. E quando nós damos lugar ao medo, nós não vamos para lugar nenhum. Você tem que enfrentar você mesmo, não é eu e você enfrentar o nosso irmão, porque a nossa luta não é contra a carne e nem é contra o sangue, a nossa luta é contra a potestade e principado. Lá em Efésios capítulo 6, que fala sobre a cerca, né, das armaduras de Deus, está lá escrito que não devemos, irmãos, lutar contra a carne, contra o sangue. Elias ele não lutou ali com ninguém, apenas ele entregou o recado que Deus tinha colocado em seu coração, porque ali estava Acabe desviado, estava ali sendo mandado por uma mulher ali no seu governo, não poderia fazer isso. Hoje eu mesmo fiz uma pergunta para alguém que eu fui ali evangelizar, e eu disse: quem foi que nasceu primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Aí o homem conhece um pouco de Bíblia, aí ele foi responder para mim: foi o homem. Exatamente, foi o homem que nasceu primeiro. Agora, quem foi que pecou primeiro? Foi o homem ou foi a mulher? Aí ele foi e disse: foi a mulher. Foi a mulher que pecou primeiro. Por ela ter pecado primeiro, não pode liderar homens. Mas infelizmente a gente vê hoje, né, as igrejas com líder, com mulheres, né, na frente, liderando e mandando, ditando as regras e governa bem, e Deus deixa, porque isso acontece na permissão de Deus, não na vontade de Deus. Entenda, igreja, uma coisa é nós abrirmos o nosso ministério na vontade nossa, outra coisa é o ministério ser aberto por Deus. O ministério de Elias foi aberto por Deus, não foi aberto por ele mesmo, não foi aberto por ninguém, não foi alguém que chegou e disse: Elias, vai lá e confronta lá o rei, confronta lá aquela mulher que está mandando no governo dele, vai lá, bate de frente. Não, foi Deus que disse: Elias, vai lá e diga que não vai chover mais aqui nesse lugar. E Deus, ele usou, né, aproveitou a oportunidade que Elias tinha, né, a coragem que ele tinha, porque Deus ele não usa covarde, ele só usa corajoso. Então, se uma pessoa é covarde, nunca Deus vai usar. Tem pessoas que têm coragem de fica passando a mão na cabeça, né, fica amar. Tem muita pessoa que entende, não significa a palavra, não busca o significado da palavra amar. Amar não é passar a mão na cabeça, amar não é ficar falando palavras escarafobéticas, palavra de massagem do ego, palavra coach. É o que a gente vê hoje, né? As mensagens coach, as mensagens hoje sem Bíblia, sem versículo para confrontar. Se você está dentro da casa de Deus e que o Evangelho confronta você, você está no lugar certo. Mas se você está numa igreja que a palavra é só: meu filhinho, Jesus só quer o seu coração, tenha muito cuidado. Ore para Deus mudar, e se não mudar, caia fora.
porque senão você não vai jamais encontrar a face de Deus. Elias, ele teve força, ele se escondeu. Tem momento da nossa vida que precisamos se esconder, mas tem momento da nossa vida que precisamos aparecer, e que tem que aparecer na minha e na sua vida é Deus. E Deus, ele apareceu na vida de Elias de uma maneira extraordinária. E eu profetizo da autoridade do nome de Jesus e por essa palavra que o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. E se você clamar por fogo, ele vai descer, ele vai queimar a iniquidade, ele vai queimar a incredulidade, ele vai lhe dar a você o que você precisa. As portas que estão fechadas vai se abrir. Eu profetizo da autoridade do nome de Jesus que Deus, ele vai lhe dar a você a ousadia, a autoridade que Deus deu a Elias. Deus vai dar sobre nossa vida, e o nome dele será exaltado, será glorificado, e o nome do Senhor, ele vai reinar sobre nossa vida, sobre a nossa família, queira Satanás ou não. Jezabel tentou calar a boca, mandou soldado para matar os profetas, tudinho. Elias, ele disse, aí quando Deus ele aparece na caverna, entra lá e diz: Elias, o que é que tu faz aí na caverna? Elias disse: Senhor, mataram todos os seus profetas, só restou eu, Senhor. Olha que soberba, olha que orgulho, não só sobrou eu. E Deus, ele falou para Elias: Elias, tem 7.000 que não se curvaram, tem 7.000 que estão esperando por você. Levanta-te. Deus levantou Elias como líder dos 7.000. Deus, ele levantou você aqui nessa cidade para fazer a diferença no seu trabalho, na rua da sua casa, no seu bairro, na cidade, na zona rural, no Brasil, através das redes sociais. Hoje eu tenho 4 plataformas nas redes sociais. Sabe por que eu sou tão perseguido aqui em Guarnovo? Porque eu tenho conteúdo. Então, por eu ter conteúdo, as pessoas me perseguem. Aí quando eu olho a história de Elias, Elias foi perseguido porque ele tinha conteúdo. Ele tinha palavra de Deus. E quando eu e você temos palavra de Deus, irmão, nós somos perseguidos. Mas não se preocupe, o nosso Deus, ele é o Deus que muda a história. Quando Elias, ele vai ali, é confortado pelo anjo, ele come, se alimenta, bebe água. Deus fala para Elias, se você for ler o capítulo 17 e 18, aí você vai entender melhor o capítulo 19, você lendo o capítulo 17 e o capítulo 18, quando chega no capítulo 20, está aqui, né, a ordenança, está aqui o desafio, aonde Elias, ele ajunta os 850 profetas, falsos profetas, para o Monte Carmelo. Uma hora, ele lá no Carmelo, ele foi exaltado por Deus. Deus usou ele de uma maneira tremenda, mas também no momento que estava, no momento do culto dos outros, ele ali só ficou dizendo: fale mais alto, né? Ele estava debochando, ele estava ali zoando, ele grite, talvez ele estava muito longe, ou deve ter viajado, não estaria ouvindo, clama mais alto. E enquanto durante ali os falsos profetas estavam clamando, nada estava acontecendo. Irmãos, você já viu um pregador, chega perto de você, dá uma mensagem, e aí chega outro, traz a mesma mensagem que você ouviu, depois vem mais um terceiro a você e traz uma mensagem, e a mensagem do terceiro é impactante no seu coração. Não é impactando o primeiro que vem e nem o segundo que vem, é o que vem o terceiro. Isso já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com você, de pessoas entregar a revelação para mim e eu não dar crédito, e eu não senti que Deus estava ali naquela palavra, mas sendo Deus, mesmo aquela pessoa usando a palavra de Deus, aí chega outro usando a mesma palavra, e Deus ele confirma, e Deus ele a porta se abre, e Deus abençoa, e Deus dá o livramento. Deus, ele vai dar o livramento, meu irmão. O livramento é Deus que dá. Não vamos confiar nos príncipes dessa terra, não vamos confiar nos homens. O Salmo 118, verso 8 e 9 está lá escrito que é melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Só confia no Senhor, nosso Deus, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asa, como de uma águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afatigarão. Você e eu não vamos se fadigar se nós estivermos esperando no Senhor. Mas se nós estivermos esperando no governo dessa terra, nos homens dessa terra,
nós vamos cansar, nós vamos ficar frustrados, e é uma janela aberta para pegar uma depressão. Tenha muito cuidado, meu irmão e minha irmã. Nesse momento que nós estamos vivendo agora, né, que é um momento de eleição, é tantas pessoas pregando demagogia, é prometendo que não pode cumprir, mas Deus ele promete na sua palavra dizendo que Ele vai abrir a porta para você sim, e você vai passar por ela, e ai daquele que passar antes de você. A porta que Deus abriu para você é sua, passa por ela. Apocalipse capítulo 3, versículo 8: eis que põe diante de ti uma porta aberta, que eu abri e ninguém pode fechar, e se eu fechar ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras e sei que tu é fraco, mas por você não ter negado a minha palavra, eu livrarei você da grande tribulação. Ele vai te livrar você nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação. O Salmo 34, verso de número 7: o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. No versículo 19 diz já que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Salmo 25, verso 14: Deus tem segredo para revelar para os que o temem. Fala para sua irmã e sua irmã, sua esquerda e sua direita, diga: Deus tem segredo para você. Deus tem segredo para você, meu amado. Deus tem segredo para você, minha irmã. Em 1 Coríntios 2:9 diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para revelar para os que o temem. Receba esta palavra em nome de Jesus. Elias, ele não temeu. Elias se escondeu. Elias esperou a visita de Deus. E quando Deus orientou a ele, olha o que Deus fez. Deus orientou, Deus disse: olha, vá a um lugar, eu já preparei aquele lugar para você. Interessante, pastor Gilson, que o profeta poderia ter recebido de Deus, dizendo assim, Deus ter falado para ele: eu preparei uma viúva rica. Deus, ele fala na palavra que ele tinha preparado uma viúva pobre, uma viúva que estava catando cravetes, ia fazer o último bolo para comer ela e o seu filho, e depois ia morrer, porque não ia ter mais nada para comer depois. Deus me mandou para a casa de uma viúva que não tinha nada. Deus, ele vai mandar você em lugar que não tem nada, para você ser cheio de Deus lá, e você ser usado por Deus lá, e o nome do Senhor ser glorificado na tua história. Chego, me arrepiei todo com essa palavra. Eu profetizo em nome de Jesus que Deus ele vai levar em lugares secos. E aonde você pisar, as plantas dos teus pés, vai começar a nascer projetos missionários. Deus vai te dar estratégia para você. E aquele lugar que é seco, que é morto, vai voltar a viver. Aquilo que está enterrado, Deus ele vai desenterrar. Ele vai colocar nas tuas mãos. No capítulo 20, 2 de Reis, capítulo 20, está lá escrito a batalha de Josafá com Acabe. Quando Deus ele fala para os dois, ajunta os dois reis e diz: vá diante desse povo aí. Agora uma coisa eu digo a você, e o profeta levanta e diz: não se preocupe, porque Deus já está na frente. Aleluia. E ainda hoje mesmo eu entregarei esta cidade na palma da tua mão. Levanta a tua mão aí, meu irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que esse lugar onde você está lá, que você olha e que você diz assim: aqui não tem como nascer nada, aqui não vai dar nada. É esse lugar onde Deus vai colocar nas tuas mãos, e Deus vai dar estratégia, e Deus ele vai te usar lá, e o nome do Senhor será glorificado. Vai gerar, vai nascer filho espiritual para você cuidar. Começa a profetizar nesse vale de osso seco. Começa a profetizar. Começa a profetizar. Começa a pedir a Deus salvação de almas. Faça como diz o Salmo 2, o verso 8: Senhor, dá-me esta nação. O salmista pediu a nação. Salmo 2, versículo 8. Pode ler lá que você vai ver, está escrito. O salmista pedindo, né? Peça
essa nação, nós pedimos outras coisas, por isso que às vezes nós não recebemos, como diz em Efésios 3:20, né? Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, lá em Tiago, né? Está escrito essa palavra também, nós não recebemos porque não sabemos pedir, pedimos mal, por isso que Deus não dá. Mas eu profetizo em nome de Jesus nessa noite, minha irmã, que se você pedir para essas nações, fazer como o Budi, né, que pediu, né? Ele foi 1 milhão de almas. Ele pediu, Senhor, dá a Escócia. Ou então, tira a minha vida, Senhor. Dá a minha Escócia, senão eu morro. E diz que, está na história. Eu creio que o pastor Jesus conhece essa história, né? E Deus deu a Escócia para Budi. Com 1 milhão de almas, meu irmão. Em nome de Jesus, tem almas aqui em Guarda Novo para Deus me usar para ganhar. Tem almas aqui dentro de Guarda Novo para Deus usar você. Agora, quando Deus usar você para ganhar, é para cuidar. Você viu um pretinho de planta, quando entrega na nossa mão, dentro de um vasozinho, é para você todo dia estar aguando, estar ajeitando, estar adubando, para ela crescer, para começar a dar fruto. Você sabia que a árvore nasce através do lodo? O lodo, ela cria uma raiz, um talinho, vai sair o galho e começa a nascer uma árvore linda, bonita, começa a sair as folhas e os frutos é por último. Você vai dar fruto, meu irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai dar fruto, porque você está enxertado na videira, e quem está enxertado na videira dá fruto, e quem não dá fruto, o machado já está no pé da árvore, vai ser cortado. A Bíblia diz isso lá em João capítulo 15. Pode ler João 15 que você vê. O machado está assim, ó. Já não pode. Ou dê fruto. 2 coisas que a gente temos que fazer é dar fruto e dar bom testemunho. Cuidar bem da família. Lá em casa eu faço toda segunda-feira o culto devocional, o culto doméstico, o culto em celular pelo Instagram. Toda segunda-feira às 7 horas, de 7 até às 8. Graças a Deus pessoas já estão sendo edificadas através dos louvores, da minha esposa logo, meu filho logo, traga a palavra, a gente ora, é 1 hora de live, toda segunda-feira às 7 horas, pelo meu Instagram. Estou fazendo a obra de Deus, dando de graça aquilo que eu recebi de graça. Elias deu de graça o que ele recebeu de graça, e o que foi que Deus deu de graça a Elias, olha aqui, é revelação. Foi a unção, foi a presença dele. Sem a presença de Deus não lhe faz nada, meu irmão. A gente pode ser um teólogo, pode estudar, pode falar vários idiomas, pode se tornar um poliglota, mas se a unção de Deus não tiver, irmão, não adianta falar bonito, falar francês, falar inglês, falar português, falar, né, ser eloquente, saber falar bonito, se expressar bem. Se não tiver a unção de Deus, se não tiver a presença de Deus, nada vai acontecer. Elias, ele era sujeito às mesmas paixões. Elias era um homem comum, mas Elias, ele tinha fé, ele creava que Deus não tinha o abandonado. Só que ali, na hora que Deus falou para Elias, Elias, tem 7.000, Elias, levanta. E Deus manda Elias para um lugar que estava seco, um lugar, e ainda para ser cuidado por uma viúva pobre. E foi ali aonde Deus usou Elias tremendamente na casa daquela viúva, aonde foi multiplicado o azeite, a farinha, e não deixou faltar nada naquele lugar, e ainda levou a unção de Deus era tão forte na vida de Elias, que Elias ungiu 3. Glória a Deus. Pode ler lá o capítulo número 20, tá, o capítulo 19, lá no finalzinho, que você vai ver, né, que ele leva a unção, ele procura 3 pessoas para ungir 3 pessoas. Você tem unção, fala para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda e a sua direita. Você tem unção. Você tem unção, meu irmão. Deus, ele te deu a você a unção, te deu a palavra de salvação, a palavra de vida eterna, a fonte da água. A palavra de Deus é a água. João 17:17. Santifica-me com essa palavra é que santifica no Senhor. É a palavra que santifica, é a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que quebra os grilhões. Satanás tentou enfrentar Jesus lá no deserto, lá em Mateus capítulo 4, lá em Lucas capítulo 4, e ele foi decepcionado. Satanás foi vencido lá no deserto, 40 dias, e ele não aparece, meu irmão, na minha vida ou na sua vida, enquanto nós estamos fortes, só quando a gente está fraco.
Satanás só aparece na nossa vida, meu irmão, na hora que a gente está fraco. Na hora que você está forte, está jejuando, está consagrando, está se consagrando, está lendo a palavra, está vindo à casa de Deus, né, está cumprindo, né, tudo que, segundo as Escrituras Sagradas, manda você cumprir. Você não é um religioso, você não é evangélico, você é um cristão. Você está vivendo, né, melhor momento da tua vida. Satanás não chega nem perto de você, nem te toca. Agora é você dar uma brecha. É como diz lá no livro de Efésios capítulo 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. No versículo 30 diz: não entristeçais, não entristeça, meu irmão, não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo? É não liberando perdão. É a gente fazendo dissensão, divisão, contenda, com ciúme, com hipocrisia, com fariarismo. Quando nós deixamos o espírito de inveja entrar dentro do nosso coração, e aí a gente entristece o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, Deus é o nosso Consolador. Paulo, ele fez essa declaração incondicional em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito é o Deus e o Pai da misericórdia. Bendito é o Deus que nos consola todos os dias na nossa tribulação, para que nós possamos ser consolados, para que nós possamos consolar os que precisam ser consolados com o mesmo consolo que vem de Deus. Que consola eu e você não é o salário que a gente recebe por mês, não é o emprego. Eu investi R$50 só em currículo. Essa semana eu fiz 50 folhas, sabe, para entregar, para ver se uma porta se abre para mim. E eu fico pensando, por que 3 anos sem poder trabalhar? Mas Deus, ele mandou o escape. Deus mandou o meu filho, né, que é parceiro do CAP, ele é especial. Temos o nosso benefício, o benefíciozinho dele, que está sustentando a nossa casa, é o benefício dele. A minha esposa trabalha lá em Roseli, trabalha lá a semana toda, trabalha lá em Sônia. A esposa do evangelista Jacinto, ela trabalha lá na segunda e na sexta-feira lá, e de segunda a sábado ali em Roseli, para trazer o comprimento, porque é só 870 que eu recebo dele. Aí só de água, luz e internet, irmão, vai embora 400, fica 400 para fazer a feira, que não dá para um mês. Você sabe que não dá para um mês, não dá para 10 dias, 2 semanas no máximo. Aí quando está chegando a terceira semana, aí a fonte seca. Mas aí vem o escape que a minha esposa, né, trazendo, trabalhando, e a gente está vivendo, não veio pedindo, estou numa campanha da cadeira, pedindo ajuda dos irmãos, estou nesse momento, né, como Elias ali, cavando poço, para juntar, trabalhar, não viver da obra, viver para Deus, fazer a obra de Deus, certo? Que Paulo falou, lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12, que quem está no Evangelho, que viva do Evangelho, quem está no altar, que coma do altar, é bíblico. Mas não explorar, né? Viver, mas sem explorar. E a gente temos que aprender a ser como Elias foi, né? Destemido, com sabedoria, pedindo a Deus discernimento, pedindo a Deus estratégia, pedindo a Deus amor, compreensão, que a gente venha se compadecer, que a gente venha ter empatia, que a gente venha entender, irmão. Se eu tenho um irmão que entende melhor, ele tem algo maior do que você, peça que Deus vai dar melhor do que Deus deu para o seu irmão. Nunca sinta inveja, nunca tenha inveja do seu irmão que tenha entendimento bíblico melhor do que você. Cada um que busca, cada um recebe mais. E quanto mais a gente dá essa casa do oleiro, e quanto mais a gente busca o conhecimento, mais poderoso, mais forte a gente fica. Irmãos, Deus me revelou isso uma madrugada dessa. E quanto menos a gente estiver na casa de Deus, só quem perde é aqueles que não vêm para a escola bíblica, que não vêm para o culto de doutrina, que não vem, irmão, que não estuda a palavra, fica anêmico, fica pálido. Você quer ser uma pessoa forte? Coma da palavra de Deus. Fala como Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, esse aqui é o meu rolo, o meu livro. Coma dele, se alimenta dele. Coma dessa palavra. Esta palavra, né, vai te alimentar, vai saciar a tua alma, vai tirar esse fastio espiritual que tem em você. Porque tem muita gente que quando chega um irmãozinho só na igreja, não chegou perto de você, não apertou na tua mão, não lhe deu um abraço, aquele irmão já está intrigado comigo, falou de mim, sai da igreja por nada.
Hoje as pessoas estão saindo da igreja só porque às vezes não tem uma oportunidade. Eu já vi muitas vezes, né, aqui, olha a oportunidade, estou tendo hoje, né? E glória a Deus, e eu creio, irmãos. Eu creio que aonde tem humildade, aonde tem mansidão, compreensão, aonde não tem espírito de soberba, Deus, a igreja ela cresce. Aonde a gente entende, irmãos, que o irmão, ele gosta de louvar, bota ele, deixa ele desenrolar, deixa ele desenvolver o talento. Se ele gosta de pregar, deixa ele à vontade, bota para pregar, mesmo que ele erre, mesmo que ele pegue um versículo que não tem nada a ver com aquele que está trazendo, mas deixa ele desenvolver o talento, desenvolver, porque futuramente ele vai sair daqui da igreja, um pastor para outra igreja, né? A extensão desta igreja, e ela vai crescendo, e aí você vai crescendo, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Só tem uma maneira, irmão. Elias, quando ele saiu, né? Deus tinha falado para Elias: Elias, tem 7 mil que está te esperando, mas também você vai ter que ungir 3. Elias, ele passa primeiro, encontra primeiro Eliseu, né? E Eliseu estava trabalhando, viu? Deus não procura pessoas preguiçosas, vagabundos, não. Deus procura quem está trabalhando para a obra. Isso é Bíblia. Deus não procura, irmão, gente descompromissado, né? Que não tem compromisso com nada. Deus, ele quer. Quando Eliseu estava ali, ele sentiu por trás o toque da mão de Elias. Elias olha para Eliseu e diz ali: Eliseu, vamos comigo, eu preciso de você. E diz ali que Eliseu pede a Elias para se despedir da família. Ainda bem que Elias deixou. Foi o contrário de Jesus. Quando teve um discípulo que chegou a Jesus e disse: Senhor, deixa eu enterrar uma pessoa da minha família, morreu, eu preciso ir lá enterrar. O que foi que Jesus falou para ele? Deixa os mortos enterrar os mortos. E não vai não. Jesus não deixou não. Vai ter um momento que eu e você temos que aprender o sim de Deus e o não de Deus. E o não de Deus machuca, né, pastor Gilson? O não de Deus machuca. Nós só queremos apenas sim, né? Quando a gente ensina um filho que dá de tudo, e que tudo que o filho quer, o pai dá. Aí sim, toda a vida, nunca diz um não para o filho. No dia que vai dizer, aí vai para a sociedade, aí tem o primeiro impacto dentro da sociedade. Quando lá recebe um não, bem grande, bem redondo. Aí vem frustrado, vem chorando, vem depressivo. Papai, eu estava me relacionando com a menina ali, a menina deu um fora em mim. Você estava preparado para receber o fora, né? O pai e a mãe não ensinou. Aí, meu, isso dentro do ministério é do mesmo jeito. Nem sempre o pastor vai dar, né, atenção a você e menos ao outro. O pastor tem que dar a todos por igual. Lembra do filho pródigo quando volta para a casa do pai? O filho que estava o tempo todo ao lado do pai, quando vê aquela atenção dobrada, aquele carinho, aquele amor, aquela festa que foi dada, e o filho se irou, o filho não quis aceitar. Tem muita gente que é assim, quando alguém volta para casa do pai, os que estão mais tempo dizem: eita, o pastor agora vai tirar eu do cargo, o pastor agora não vai mais dar atenção a mim, o pastor agora vai botar ele agora para pregar, para louvar, para dirigir, eu não vou fazer mais nada, eu vou ficar no banco. E começa a se diminuindo, e começa a ficar com complexo de inferioridade. Uma coisa eu digo a você: o que Deus te entregou, o que Deus te deu, o que Deus usou o seu pastor para te dar, ninguém toma, só você. Se você não quiser, só você mesmo. O diabo não toma o que Deus deu. Pode se levantar 11 mil demônios contra nós, 1000 cairão à nossa esquerda, 10 mil cairão à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Elias foi para a cidade, foi confiante, mas ele teve que depois voltar. Ele desafiou os profetas. Ele, na hora da oração, ele disse: Senhor, eu quero que o Senhor mande fogo. Interessante, irmãos, que o camarada que cuidou de 100 pessoas, que estava escondendo 100 pessoas, estava sem nada, e procurou Elias depois para pedir uma ajuda a Elias, para Elias ajudar ele. Depois ele é morto pelos soldados.
que foi mandado pela própria Jezabel. Um homem que lutou, que escondeu, que cuidou. Você imagina um salário seu, você cuidando de 100 pessoas com o seu salário, você tem que dar comida a 100 pessoas, irmão. Não tem como. Mas Deus, Ele mesmo assim cuidou daquele homem. Esse mesmo Deus que fez milagre no Antigo Testamento, fez no passado, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, se a memória não me falha, está lá escrito que o mesmo Deus que operou no passado, opera hoje e operará no futuro. Jesus foi de ontem, será de hoje e será eternamente. Ele não muda. Que muda é o coração do homem, que muda é o coração, que muda são as pessoas. O mesmo Deus, Ele está trabalhando, e está trabalhando de uma maneira aí, agora diferente da maneira lá do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o pobre, o rebelde, né? Quando ali, se você for estudar o livro do Êxodo, você pode observar que ali, os que estavam em rebeldia, os que não estavam obedecendo ali a liderança de Moisés, a terra se abriu, foram mortos tudinho, e aqueles que estavam ali, né, murmurando, não alcançou a terra prometida. É uma das coisas que faz impedir nós receber as bênçãos de Deus, é a murmuração, a desobediência. Deus estava sempre com Elias, porque Elias era um homem obediente, ele era um homem sincero, ele era um homem que entendia a sua chamada. Você e eu temos que entender a sua chamada. Você tem que saber qual é a sua vocação, em qual área que você se destaca mais. É no evangelismo. Tem pastor que consagra um irmão a evangelista, mas ele não tem a chamada para evangelista. Não vai para as praças, não prega, não visita. Sabe qual é a maior religião que existe na terra? É aquela que as pessoas se levantam e visitam os órfãos, as viúvas, e cuida dos seus polis, né? Chama, né? Que cuida da sua própria família. A religião verdadeira, Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27, está lá escrito essa palavra, que a religião verdadeira de Cristo é aquela que quando nós tiramos um tempo do nosso, né, para ir visitar alguém, para ir evangelizar, como eu e minha esposa e meu filho, a gente vai com a caixinha de som para as praças, vamos para os bairros, para o setor por aí, e não aparece ninguém, em nenhuma igreja, para se unir comigo, para dizer: conte comigo, estou aqui, vamos trabalhar juntos, vamos ganhar alma para Jesus. Mas não vão. Mas eu estou fazendo a minha parte. Diga para o seu irmão, a sua irmã, a sua esquerda, a sua direita, diga: faça a sua parte. Faça a sua parte, meu irmão e minha irmã, faça a sua parte, e Deus, Ele vai fazer a parte dele. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Quem planta amor, colhe amor. Quem planta ódio, vai colher ódio, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Mateus 7, versículo 12: se quiser que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis vós também, porque esta é a lei dos profetas. Se você quer ser compreendido, começa a compreender as pessoas. Aleluia. Se você quer amar, se você quer ser amado, começa a amar. Se você quer ser perdoado, começa a perdoar. É uma das coisas mais que está mais atingindo, né, a religião, principalmente as pessoas religiosas, né? É a falta de liberar perdão, é a falta de comunhão. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 133, verso 1: ou tão bom e quão suave é, ou fosse, né, que os irmãos vivessem, que os irmãos vivam, né, em união. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Concluindo aqui a palavra, Elias, ele retoma de volta o seu ministério. O medo que estava no coração de Elias, que estava apavorando Elias, que segundo alguns historiadores, chega a dizer que Elias estava em depressão, porque Elias pediu a morte. Está escrito aqui: Senhor, né, me mate, né, tira a minha vida. Elias pediu, foi se esconder debaixo de um pé de zimbro. Tem momento da nossa vida que a gente quer se esconder, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não é hora de você se esconder, não. Sai da caverna. Não tem uma música de Alice Marcel, né? Sai da caverna, né? Sai da caverna, pode sair, né? E Deus, Ele foi, a misericórdia de Deus, Ele foi muito grande ali na vida de Elias. Esse mesmo Deus que tratou com Elias,
que não abandonou Elias, no momento de aflição, no momento de angústia, no momento do medo, Deus estava com Elias. Meu irmão, a Bíblia fala no livro de João 16:33, foi o próprio Jesus que falou que no mundo tereis aflições. Tem pessoas que querem vir para o Evangelho. Não, eu vou para o Evangelho porque o sofrimento vai acabar. Muito pelo contrário, meu irmão, a fatura do cartão vem, e vem com força, viu? Nós temos a dívida é muito alta, é tão alta que Jesus pagou. Nós não poderíamos pagar, mas Jesus pagou, morrendo na cruz por mim e por você, e dê glória a Deus por isso. Deus só quer de nós 3 coisas, e aí eu concluo aqui por fazer uma oração, amém? 3 coisas que Deus quer, entre tantas que eu poderia falar aqui, só 3. Primeiro, obediência. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Jeremias disse: é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Foi Jeremias que falou. É melhor obedecer a Deus do que obedecer ao homem. Aí qual o homem que nós estamos obedecendo? Se for um homem de Deus, né? Se for um homem de Deus, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Agora, se for um mercenário, como vocês sabem que no nosso meio está cheio de lobos, né, vestido de pele de ovelha, ladrão, salteadores, mercenário, cães gulosos, como diz lá Isaías 56, versículo 12, cães preguiçosos, gulosos. No nosso meio existe falsos profetas. Aquela palavra de João 10:10, né? O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Ali, né? Jesus estava falando ali, estava se referindo ali a Satanás, não, estava falando de falsos mestres, falsos pastores. Entendeu? Tem pastor que para poder ele ser cuidado pelas ovelhas, ele tem que cuidar primeiro delas. Eu acho bonito quando o seu pastor fala, né? O pastor tem que ter o cheiro de ovelha. É verdade, meu pastor. A gente tem que ter o cheiro dela, e ela tem que ter o cheiro do seu pastor. A gente temos que visitar, nós temos que estar em comunhão, nós temos que procurar sentar, procurar ver em qual área, né, que aquela pessoa está precisando, e tratar com a palavra, e orar, e ensinar. Não é fácil ser pastor, não é fácil. Não é fácil a gente se colocar no lugar de Jesus, representar Jesus, né? Porque Jesus, ele deixou nós para ser, todos nós hoje lá em Pedro, nas cartas de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 3, de 1 de Pedro, versículo 9, né? Descansamos, nação eleita, né? Propriedade exclusiva de Jeová. Nós somos, né? Sacerdote real, somos sacerdote, meu irmão e irmã. Nós somos embaixador, nós somos ministros da palavra de Deus. Agora existe uma hierarquia que precisa ser seguida e obedecida. Amém? Amém. Obediência. Segundo lugar, precisamos, irmãos, de cuidar bem da família, porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, né? Está escrito essa palavra, né? Que aquele que não cuida bem do que é seu, perdeu. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, está escrito assim, ó. Ali foi uma pergunta, um questionamento, né, de Paulo. Paulo, ele diz assim, ó: se aquele que não cuida bem do que é seu, como cuidará bem da casa de Deus? Né? Eu visito as casas por aí, o terreiro mato dessa altura, a gente entra dentro da casa, a gente não sabe se está no banheiro ou está na cozinha, é tanto lixo, tanta porcaria espalhada dentro de casa, irmão. Aí é tanta roupa suja, mas está lá abençoada, né? No celular, na internet o dia inteiro. O marido chega, tem que ir para o pé do fogão para fazer a comida. Tem pessoas assim, meu irmão. Por que muitos não querem visitar as casas? Por que muitos não querem receber visita? Porque a casa mora Maria Mulambo, que faz visita lá, irmão. Que está lá é a Maria Pandilha, a Maria Mulambo. Lugar de sujeira onde tem mosca, onde tem sujeira. Onde tem mosca tem sujeira. Desorganizado. Aí no Salmo 127, olha o que aqui o salmista diz, ó: se Deus não edificar a nossa casa, em vão edifica, né, aqueles que trabalham. Ou em outra versão, a sentinela, né? É que vem trabalhar, vem bagunçar. Em Provérbios 14, versículo 1, diz lá que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos.
Primeiro, para a gente fazer a obra, primeiro nós temos que fazer, começando pela nossa casa. Elias, ele tinha uma casa, a casa dele era bem arrumada, ele tinha o Espírito Santo dentro dele, ele tinha a presença de Deus na vida dele. É isso que eu e você temos que ter. E aí quando chega em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, aí está lá a resposta. Porque aquele que não cuida bem do que é seu, negou a fé e é pior do que um infiel. Então, se eu e você cuidamos bem da nossa casa, irmão, a gente está pronto para cuidar da casa de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Elias, ele ficou na posição que Deus queria. Deus colocou Elias do tamanho, porque Elias, ele se achou grande depois daquela, né, daquela vitória, daquela grande vitória que ele teve no Carmelo, né? Ele se achou bam, o rei da cocara branca, né? O rei da cocara preta. Ele se achou, né, poderoso. Aí Deus teve que colocar Elias do tamanho que Deus queria. Irmãos, Deus só usa nós quando Deus ele tira de nós a soberba, o egoísmo, o orgulho, né? E tem gente que está dentro do coração, irmão, é soberbo. Porque tem igrejas por aí que estão se desvaziando, irmão, saindo de muita gente saindo por causa da soberba, pastor Gilson. A soberba, o egoísmo, o orgulho. As pessoas chegam perto de pessoas. Quem é que quer ficar perto de gente soberbo, egoísta, que só pensa só em si mesmo, né? Agora, quando você chega perto de alguém que lhe ajuda, não é você chegar perto de alguém e aquela pessoa te adotar você como filho. Não é assim, não é por aí. Entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. Tem que hoje, nesses últimos dias, irmão, aqui dentro do Carnal, o povo está distorcendo as minhas palavras. Eu estou vivendo o Salmo 3. Quem conhece o Salmo 3 aqui? Todos os dias, o salmista diz isso, né? Todos os dias distorcem as minhas palavras e observam-me de longe para ver o meu mal, para ver a minha queda, para ver a minha morte. Todos os dias. Tem pessoas aí, há uma grande nuvem de testemunho, e não é lá fora não é o ímpio não, é o de dentro da casa de Deus, a grande nuvem de testemunho, lá em Hebreus capítulo 12. Aleluia. Diz que há uma grande nuvem de testemunho. Quando eu estava falando ali, estava se referindo à igreja, não estava se referindo às pessoas lá de fora não, que observam um crente é outro crente, que persegue um obreiro é outro obreiro, irmão. Ímpio não persegue a gente não. Eu entro das casas aí, pastor Gilson, eu recebo as pessoas mandam eu entrar, mas minha esposa e meu filho oferece lanche, convida a gente até para a gente almoçar, fica para o almoço, e a gente começa a falar de Bíblia, começa a falar da palavra, a gente ora, a gente canta louvor, a gente faz um culto, irmão. As pessoas gostam, mas para ir para a igreja esse povo não quer ir. A gente vai, tem a palavra lá, faz a oração, visita, mas não quer ir procurar uma igreja para se congregar. E lá no livro de Hebreus 10, 25, está lá escrito: não deixe a sua congregação, não deixar de se congregar. Nós precisamos se congregar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Elias precisou dos 7.000. Quantas pessoas Deus já preparou aqui em Corrais Novos? Você, pelo olho da fé, irmão, feche os olhos assim, ó, e pense: quantas pessoas em algum bairro aqui, ou às vezes até no seu próprio bairro onde você mora, tem pessoas ali esperando, irmão, apenas uma posição, uma atitude sua, para você chegar lá e aquela pessoa está do teu lado para te ajudar. Isso é profético o que eu estou falando aqui. Amém? Eu quero fazer uma oração por vocês. A palavra que vocês queriam ouvir mais, a gente temos que entender, nós como cristãos, né, temos que entender que nós temos que ouvir aquilo que a gente precisa, não que a gente quer ouvir. E bom mesmo é quando o pregador traz a mensagem que Deus coloca no pregador. A irmã, Deus revelou para a irmã, não revelou para mim, mas aí, em obediência, né, estou falando. Mas eu espero, irmão, de vir mais vezes aqui, porque eu aprendi a amar vocês. Se tem alguém aqui que eu magoei com alguma palavra, porque às vezes as minhas palavras, às vezes a palavra da gente é meio duro, às vezes a gente fala a palavra sem querer, sem sabedoria, né? Às vezes a gente fica falando algo sem pensar, às vezes a gente tem aquela estrutura, às vezes você não tem a estrutura, né, para ouvir, aí a gente fala de contra você. Se tem alguém aqui, irmão, na igreja aqui, que no passado eu falei uma palavra que deixei você magoado, eu peço o seu perdão, eu peço que você me perdoe. Amém? Porque a Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado.
Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Deus soberano, Deus eterno, Deus de Elias, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse momento, meu Pai, eu lhe peço aqui em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, restaurar aquilo que estiver quebrado, Senhor, aquilo que foi enterrado por palavras top, por palavras aleatórias. Às vezes nós recebemos impacto, Elias recebeu um impacto grande, mas mesmo assim ele não se desviou. Meu Deus, me deu tua igreja, meu Pai, esta autoridade, meu Pai, esta unção, de nós se tornarmos em pé, Senhor. Ajuda-nos a não olhar pela esquerda e pela direita, ajuda com as nossas fraquezas, segure nossas mãos, meu Pai. Ajude com as nossas fraquezas, meu Pai. Nós somos pó, nós não somos nada. O Senhor é que tem, meu Pai, o poder. A terra está toda, a sua palavra fala que toda a terra é um cabelo dos seus pés, meu Pai. O Senhor é grande, o Senhor que muda as estações, o Senhor é que dá a vida, tira a vida, o Senhor é que restaura, o Senhor é que mata, faz viver, o Senhor criou as trevas, criou as luzes, como diz em Isaías 45, versículo 7. O Senhor fez tudo, fez todas as coisas, tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, e é por Ele que foi feito todas as coisas. Romanos 11:36 está escrito essa palavra. Ajuda, Espírito Santo, ajuda a sua igreja a marchar na terra, meu Pai. Ajuda, meu Pai, com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Nós somos limitados, mas nós servimos ao Senhor. O Senhor é um Deus ilimitado. O Senhor, meu Pai, é um Deus que pode fazer aquilo que a sua igreja não pode fazer, que nós não podemos fazer, meu Pai. Dai sabedoria no dia da votação, meu Pai, dia 6 de outubro, a sua igreja. Ajuda a sua igreja a não ser manipulado, meu Pai, por esses candidatos que estão por aí, Senhor. Que o Senhor venha guardar a sua igreja, venha guardar pelo teu povo, que a gente venha, meu Pai, botar as pessoas na cadeira da pessoa certa, porque o Senhor colocou essa autoridade nas nossas mãos. O Senhor, meu Pai, constitui, o Senhor é o que coloca a autoridade, todas as autoridades, como diz em Romanos capítulo 13, todas as autoridades foram constituídas por Ti, e que nós devemos obedecer às autoridades, meu Pai. Que a gente podemos também ser submissos e obedecer até às potestades. A sua palavra diz isso em Romanos 13. Ajuda, Espírito Santo, a sua igreja. Tira o fastio. Tira, meu Pai. Limpa nosso coração nessa noite. Ajuda, meu Pai, com as nossas fraquezas. Traga a cura primeiro, porque nós não podemos ganhar alma lá fora primeiro, antes da igreja estar alinhado à Tua palavra. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda a fazer como a sua palavra disse, como Saul, antes de cair, antes da queda dele, ele disse que nós devemos ser um exército de um homem só. Que a gente venha ter o mesmo pensamento, a mesma linguagem. Que a gente não venha se embaraçar, que a gente não venha se confundir, que a gente não venha, meu Pai, se perder com palavras tops, com palavras, com asneiras, com palavras aleatórias, meu Pai, com manipulações. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento, meu Pai. Dá discernimento à Tua igreja, meu Pai. Porque o Senhor, meu Pai, fortaleceu o coração de Elias. A depressão que estava nele ali, o desejo dele morrer, o Senhor confortou. O Senhor, meu Pai, fortaleceu ele. O Senhor deu força a ele. O Senhor levantou ele. O Senhor guardou ele. O Senhor, meu Pai, faça isso com a sua igreja hoje, meu Pai, em nome de Jesus. Confirma nessa vitória na vida de todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus venha abençoar cada um de nós. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és maravilhoso. Damos em nome de Jesus esses que aqui ainda que não foi respondido. Que o Senhor responda segundo a sua vontade. Que o Senhor abençoe a tua medida em nome de Jesus Cristo. Eu te agradeço nesta noite. Que o amor de nosso Deus,
A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja hoje e para todo sempre. E a igreja diz,